Olá, sejam bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai ser em cima de um material, olha, bem denso. Nós recebemos um conjunto de anotações super detalhadas sobre uma obra que dá o que falar e exige um certo fôlego. Você deve mudar sua vida, do filósofo Peter Sloterdijk. E a nossa missão aqui é tentar descompactar a ideia central que essas anotações propõem. E se a história da humanidade não for, no fundo, sobre trabalho, política ou grandes batalhas, mas, fundamentalmente, sobre prática. Sabe? Sobre essa ideia de que somos seres que estão o tempo todo se moldando, trabalhando em si mesmos. Exatamente, tentando se aperfeiçoar. E o ponto de partida de tudo, o gatilho mesmo, é a frase que dá o título ao livro. Ela vem de um poema do Rainer Maria Rilke, sabe? Ele escreveu depois que viu uma estátua grega antiga no Louvre, o torso arcaico de Apolo. Você está acompanhando o Rasura Podcast, o canal que dá vida ao mapa mental dos gênios. Ah, sim. A estátua que está toda quebrada, né? Essa mesma. Ela não tem cabeça, nem braços, nem pernas. E mesmo assim o Rilke sente que aquela pedra quebrada olha para ele e dá uma ordem. Uma ordem direta, quase íntima. Você deve mudar sua vida. Nossa. E o que é fascinante é como o autor pega essa frase e a transforma no que ele chama de imperativo absoluto. Ela simboliza aquele momento de impacto, sabe? Pode ser uma obra de arte, uma crise pessoal, uma ideia que vira sua cabeça do avesso. Uhum. É algo que te arranca da inércia e te comanda a começar um projeto de autotransformação. É o que as anotações chamam de virada antropotécnica. Palavra complicada. Mas a ideia é simples. O foco da filosofia sai das grandes questões abstratas e vai para as técnicas, as antropotécnicas, que os seres humanos usam para se construir. Ok, então a gente está falando de uma história humana que é tipo uma grande academia de ginástica da alma, por assim dizer. Vem de Nietzsche, que chamava nosso mundo de planeta ascético. Exato. A ideia é que em todas as culturas, em todos os tempos, as pessoas estão engajadas em programas de esforço, sempre sob o que o autor chama de tensões verticais. Tensão vertical, vamos definir isso. É um conceito-chave aqui, e é importante entender que não se trata de hierarquia social. Não é chefe funcionário, ou rico e pobre. Certo. É a força que nos puxa para cima, em direção a um ideal, a um objetivo de aperfeiçoamento. A tese é que somos animais que tendem para o alto. Em qualquer área, seja na arte, no esporte, na espiritualidade, existe um acima, aquilo que se busca, e um abaixo, aquilo que se quer evitar. Entendi. Então, o ser humano, por natureza, seria um acrobata, sempre se equilibrando, sempre se esforçando para atingir algo mais elevado. Peraí, só para a gente entender direito. Essa tensão vertical seria, por exemplo, um atleta amador que treina todo dia para baixar o tempo em 1 segundo, mesmo que ninguém esteja olhando? Exatamente isso. Ou, sei lá, um programador que passa a noite toda tentando refatorar um código só para deixá-lo mais elegante. É esse impulso? É precisamente esse impulso. É o campo de forças invisível que organiza a prática. E as anotações trazem um exemplo que ilustra essa acrobacia existencial de uma forma que é, assim, quase inacreditável. A história de Carl Unthan. Essa mesma. Nossa, essa história é impressionante. Unthan foi um músico que nasceu sem os braços. E contra tudo e contra todos, através de uma disciplina que a gente mal consegue imaginar, ele se tornou um virtuoso violinista, tocando com os pés. E o ponto crucial da análise não é tratá-lo como uma vítima ou um caso de superação inspiradora, barata, sabe? Isso não é um post de LinkedIn. Não, definitivamente não. Ele é apresentado como a personificação do ascetismo, do acrobata existencial. Alguém que pegou uma impossibilidade biológica e, através da prática implacável, transformou aquilo em arte sublime. Ele não superou a deficiência, então. Não, ele a usou como a matéria-prima para criar uma forma de vida única. Isso me faz pensar, porque não é só sobre disciplina, né? É uma reinvenção completa do que o corpo pode fazer. É o exemplo máximo dessa acrobacia que você falou. Sem dúvida. E as anotações conectam essa história a outra figura, certo?
Alguém que teorizou sobre isso. Sim, uma figura bem mais obscura, mas que serve de base para o argumento. Hans Wurtz, um educador alemão do início do século XX, ele escreveu um livro com um título que hoje soaria, assim, chocante. Quebrem as muletas. Uau! Pois é. Wurtz defendia o que ele chamava de filosofia do apesar de tudo. Ele argumentava que pessoas com deficiência não deveriam ser vistas como inválidas, mas como pessoas com um desafio extra. Um desafio para quê? Para se ancorarem em valores transpessoais através do trabalho, que, para ele, era sinônimo de prática contínua. As notas o descrevem de forma bem provocadora como um treinador imperial dos deficientes. Essa expressão treinador imperial soa um pouco dura, né? Quase autoritária para os nossos ouvidos de hoje. As anotações exploram essa tensão. Exploram, sim. A análise não é ingênua. Ela mostra como essa mentalidade, que no fundo é uma ética do esforço extremo, atravessa a história. Mas o ponto principal é que, para o autor, essa é a regra, não a exceção. A condição humana é estar sob essa demanda, então. Exato. O que muda, e aí a gente entra na modernidade, são os objetivos e as justificativas para essa prática toda. Certo. Então, essa ideia de prática é universal, mas as anotações indicam que algo grande acontece na modernidade. O autor aponta para duas tendências principais que redefinem o que significa praticar. Isso. A primeira é a desespiritualização dos ascetismos. O nome é complexo, mas a ideia é super familiar. Pensa em todas as práticas rigorosas de autodisciplina que nasceram em contextos religiosos. O jejum dos monges, a meditação budista, a renúncia dos santos. Ok. A modernidade pega essas técnicas e esvazia o conteúdo espiritual delas e as transforma em treinamento. Basicamente, o ascetismo vira fitness. Ah, entendi. A busca pela iluminação ou pela salvação é substituída pela busca pela performance, pela saúde. Pelo corpo perfeito. Exato. Isso me faz pensar, existe algum grande movimento que ilustra perfeitamente essa ideia de transformar a disciplina em algo não religioso? Onde a gente vê isso em grande escala? O exemplo que as anotações destacam como caso perfeito é o movimento neolímpico, criado por Pierre de Coubertin no final do século XIX. As Olimpíadas modernas. Exato. A sacada de Coubertin foi genial. Ele pegou a forma de uma religião, com rituais, cerimônias de abertura, o culto aos heróis atletas, a chama olímpica. Toda a pompa. Toda a pompa. Mas usou tudo isso para promover um conteúdo puramente secular, o esporte. É um ascetismo sem metafísica, sem Deus, focado na performance corporal e na superação de recordes. Tá gostando da prosa? Então não deixe de curtir e compartilhar com os amigos. É a prática pela prática. Ok. Entendi a parte do ascetismo virando esporte. Mas e o caminho contrário? A espiritualidade também foi sequestrada, por assim dizer, pelo mundo secular? Com certeza. E essa é a segunda tendência, que é um movimento inverso e complementar. A informalização da espiritualidade. Se de um lado a disciplina rigorosa perdeu seu caráter sagrado, do outro, o discurso e os rituais da espiritualidade começaram a ser apropriados para todo tipo de fim secular. Tipo, Para o mundo comercial, para a autoajuda, para o que o autor chama de psicotécnicas de bem-estar. certo. Mas quando se fala em práticas espirituais, cientologia não é o primeiro nome que vem à mente de forma positiva. É uma figura extremamente controversa. Muito. Por que as anotações dedicam tanto espaço a L. Ron Hubbard? Qual é a tese aqui, por mais contraintuitiva que pareça? A análise é deliberadamente provocadora. As anotações descrevem Hubbard de forma irônica como um dos maiores iluministas do século XX. Iluminista. Como assim? Só que sem querer. O argumento é o seguinte: a religião, como uma entidade universal, sagrada e imutável, simplesmente não existe. O que existe, na verdade, são procedimentos antropotécnicos. Procedimentos antropotécnicos. Vamos traduzir isso. São tecnologias do eu. Um conjunto de exercícios, rotinas, dietas mentais, técnicas de confissão.
Pensa em meditação, oração, jejum, terapia. Ok, são técnicas. História quando as origens pragmáticas, ou seja, práticas, desses procedimentos são esquecidas, eles ganham um véu de mistério, de pseudo-transcendência, e aí passam a ser chamados de religião. Certo. O que Hubbard teria feito ao criar a cientologia a partir de um manual de autoajuda, a Diamética, com o objetivo claro de obter imunidade legal e fiscal, foi expor esse mecanismo. Ele fabricou uma religião em plena luz do dia, mostrando o código-fonte de como elas são construídas. Entendi a provocação. Ele teria, sem querer, revelado o truque de mágica. Exatamente. Essa visão tão instrumental da religião nos leva de volta à ideia do ser humano como artista da própria existência. E as anotações nesse ponto se voltam para as parábolas de Kafka para explorar os paradoxos dessa arte. A história do artista da fome é central. Sim, é uma análise brilhante e, ao mesmo tempo, melancólica. Na parábola, um homem passa a vida inteira jejuando profissionalmente, trancado numa jaula para admiração do público. Ele é o asceta perfeito. O asceta perfeito. Mas no final, esquecido por todos e prestes a morrer, ele revela seu segredo. Ele não jejuava por uma força de vontade sobre-humana. E por que ele jejuava? Ele jejuava simplesmente porque nunca encontrou a comida de que gostava. Caramba, isso é brutal. Quer dizer que o que a gente admira como uma disciplina de ferro, uma força de vontade incrível, pode ser, na verdade, só... Isso muda completamente o jeito como a gente olha para figuras que consideramos exemplares. Totalmente. A conclusão é devastadora. O ascetismo mais radical pode não ser uma autossuperação, mas a obediência é uma náusea. A santidade, no fundo, pode ser só uma questão de gosto. Puxa. Isso se conecta a outra figura que as anotações analisam para levar o ascetismo secular ao seu limite. O filósofo romeno Émile Cioran. Cioran, o mestre do pessimismo. Como ele se encaixa nessa história de prática? Ele é descrito como um existencialista da recusa. A prática dele não era de construir algo, mas é de se desengajar sistematicamente. Toda sua obra é vista como uma série interminável de cartas de rejeição a todos os convites da existência. Acreditar em algo, ter uma ideologia, tomar uma posição. Se engajar no mundo. Exato. Ele praticava o não. Então a prática dele era basicamente dar ghosting na existência. É o ascetismo do não vou nem começar. É uma ótima forma de colocar. E é uma forma bem extrema de evitar o que as anotações chamam de más repetições, não é? Sim, faz todo sentido. E essa é a virada ética que o livro propõe. A distinção fundamental na vida não seria entre o bem e o mal, mas entre boas e más repetições. Boas e más repetições. Isso. A vida começa a dar errado, a se tornar problemática, quando os nossos hábitos, nossas repetições diárias não se encaixam mais no que o autor chama de molde da vida. Quando nossos automatismos começam a trabalhar contra nós. Entendi. E isso levanta uma questão importante. Os primeiros grandes professores espirituais, de Buda aos filósofos estoicos, já tinham sacado isso há milênios. Eles perceberam que o que nos atormenta não são demônios externos, mas os nossos próprios automatismos, os clichês mentais, as reações padronizadas, As rotinas de pensamento? as rotinas de pensamento e comportamento que se instalam em nós sem que a gente perceba. O verdadeiro trabalho sobre si mesmo, a verdadeira prática, seria então um exercício constante de desautomatização. E com isso, o círculo parece se fechar. A gente volta ao ponto de partida. Aquele comando, você deve mudar sua vida, que Hilke ouviu de uma estátua no Louvre. As anotações argumentam que hoje ele não está mais preso em museus ou em livros de filosofia. Ele escapou. Virou o próprio espírito do tempo. Exato. Só que esse imperativo mudou completamente de escala. Ele deixou de ser um chamado sussurrado no ouvido de um indivíduo para o seu aperfeiçoamento pessoal. Ele se tornou o quê, então? Ele se tornou uma consciência global, difusa, barulhenta e absolutamente esmagadora de que as coisas não podem continuar assim. A gente ouve esse comando em todo lugar. Na crise climática, nas crises políticas, nas desigualdades sociais. É uma ordem que não se dirige mais a uma pessoa,
mas que sobrecarrega todos nós coletivamente. O que nos deixa com o pensamento final que eu encontrei nessas anotações, e que é bem provocador. A questão que fica não é mais se a mudança é necessária, isso parece óbvio. Sim. A questão é como responder a um imperativo que parece grande demais, quase impossível de cumprir. E a sugestão das anotações é brutal. Não existe um direito humano à não sobrecarga. Nossa, pesado. A simetria entre o tamanho do desafio e a nossa capacidade de resposta não é de forma alguma garantida. E essa constatação aponta para o futuro da prática. Em um mundo onde os riscos são globais, sistêmicos, interconectados, a ideia de uma salvação individual, de uma imunidade puramente pessoal, Seja através do fitness, da riqueza. ou de uma bolha espiritual, exato. Tudo isso se torna inviável, uma ilusão. Qualquer prática de sobrevivência, de aperfeiçoamento ou de mudança real só pode ser pensada coletivamente. O termo usado é coimunidade. Coimunidade. E a pergunta que paira sobre nós e que o livro deixa em aberto é: como é que se pratica junto? Como criar uma coimunidade em um planeta que vive sob um imperativo tão absoluto, tão urgente e, ao mesmo tempo, tão paralisante? E aí, o que achou desse episódio? Deixe nos comentários uma sugestão de autor ou de obra que a gente conversa, combinado? Não se esqueça de se inscrever para receber os próximos. Ah, uma última coisa. Quer receber o mapa mental do episódio de hoje? Então, entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição. Até amanhã!